Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre transitividade verbal, falando sobre os complementos verbais e os verbos de ligação. Na aula anterior nós falamos sobre os objetos diretos e indiretos, só que hoje eu trago para vocês os pronomes pessoais oblíquos também como objetos diretos e indiretos. Bom, primeiro nós temos aqui os pronomes oblíquos, o, a, os, as, e podendo ser transformados dentro da oração em lola, los, las e em nona, nos, nas. Bom, esses verbos aqui, em determinadas circunstâncias, em determinados contextos, eles funcionam como objeto direto. Exemplo, gostaria de vê-lo amanhã. Quem vê, vê alguém ou alguma coisa, né? Nesse caso aqui, esse nosso ver, ele é classificado como verbo transitivo e direto. E ele exige um complemento, e esse complemento deve ser um objeto direto que não é preposicionado. Então, o nosso objeto direto aqui vai ser o nosso pronome oblíquo, lo. Então, nessa situação, nesse contexto, o nosso pronome oblíquo, lo, desempenha a função de objeto direto. Nessa segunda oração, convidaram-na para a reunião. Com o verbo convidar, a gente sabe que quem convida, convida alguém, certo? Se quem convida, convida alguém, esse nosso verbo, ele desempenha a função de verbo transitivo direto. E qual seria o seu complemento? O na. Esse na, ele é o nosso pronome oblíquo, que vai desempenhar essa função de objeto direto. Se quem convida, convida alguém, o na vai ser o nosso objeto direto. Bom, nós temos os pronomes lhe e lhes, que eles atuam como objetos indiretos, ou seja, eles são complementos do verbo transitivo indireto. Exemplos, concedemos-lhe um desconto. Quem concede, concede alguma coisa a alguém. Então, aqui o nosso verbo conceder, ele desempenha a função de verbo transitivo direto e indireto, porque ele precisa de dois complementos, ok? Bom, o que foi concedido? Um desconto. Então, um desconto tem a função de objeto direto. Porém, o nosso lhe, ele vai desempenhar a função de objeto indireto, que é a pessoa a qual nós concedemos um desconto, certo? E aqui no nosso outro exemplo, pedi-lhes silêncio. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, esse nosso verbo pedir, ele também possui dupla transitividade, que ele é classificado como verbo transitivo direto e indireto. Se quem pede, pede alguma coisa, e a coisa pedida que foi o silêncio, a gente vai classificar como objeto direto, e o lhes, que é a pessoa a qual nós pedimos o silêncio, a gente vai classificar como objeto indireto, beleza? Bom, do lado de cá nós temos os verbos de ligação. O que são os verbos de ligação? Esse verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito ao seu predicativo. O que vem a ser esse predicativo? O predicativo nada mais é que a característica do seu sujeito. E essa característica vem através de um adjetivo. Lembra lá das classes gramaticais? O adjetivo é aquela classe que indica característica de alguma coisa, de algum ser? Pois é, ele aparece bem aqui pra gente. As crianças parecem felizes. Quem é que parecem felizes? As crianças. Então, lembrando que aqui as crianças é o sujeito da nossa oração. Então, vamos colocar aqui sujeito. Parecem é o nosso verbo, certo? Esse verbo parecer aqui, ele está indicando uma característica, né? Ele está ligando o nosso sujeito à característica dele, que é felizes. Então, aqui, esse verbo parecer, a gente vai classificá-lo como verbo de ligação, e felizes, que é a característica das crianças, que no caso é um adjetivo, sintaticamente, esse adjetivo vai desempenhar a função de predicativo do sujeito. Então, a gente anota aqui que felizes é o predicativo do sujeito. Ou seja, o nosso verbo de ligação está ligando essa característica ao seu sujeito. Outro exemplo, Duda anda cansada. Quem é que anda cansada? Duda. Então, Duda vai ser o sujeito da nossa oração. Cansada é a característica da Duda, que aqui é um adjetivo, certo? Só que, sintaticamente, esse cansada vai desempenhar a função de quê? De predicativo do sujeito, ok?
ok? Predicativo do sujeito. Se eu tenho algo que está ligando o meu sujeito ao seu predicativo, à sua característica, eu digo que esse termo, que é um verbo, vai ser denominado verbo de ligação. Bom, nós temos alguns verbos que desempenham essa função de verbos de ligação, como os verbos ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar, andar e virar. Aqui nessa nossa listinha, os nossos verbos sempre aparecem aqui no infinitivo, certo? Eles não estão conjugados aqui na nossa lista. Só que dentro das nossas orações, eles vão aparecer conjugados, que foi o caso tanto da primeira oração quanto da segunda. As crianças parecem, está conjugado, né, na terceira pessoa, e aqui Duda anda, está conjugado também em outra situação, em outra pessoa, né? Então, no caso, na terceira pessoa do singular. Então, aqui dentro da nossa lista, eles estão no infinitivo, e aqui eles aparecem conjugados dentro da nossa oração, ok? Bom, então ficam aí as nossas dicas sobre os complementos verbais enquanto objeto direto e objeto indireto, e aqui a nossa dica sobre os verbos de ligação, né? E os predicativos do sujeito, ok? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!